Podem ir. Foi o que saiu da minha boca quando a minha nora, Catarina, me desafiou pela última vez. Ela disse, à frente do meu próprio filho, que eu não sobreviveria uma semana sem eles. Que eu era uma velha patética, inútil e dependente. Que sem a ajuda dela, eu desmoronaria em questão de dias. Ela olhou-me com aqueles olhos cheios de desprezo e esperou que eu implorasse, que me ajoelhasse, que lhes rogasse para ficarem. Em vez disso, peguei nas chaves da mansão que eu paguei, larguei-as sobre a mesa de mármore, com um baque seco e simplesmente fui-me embora. Deviam ter visto a minha cara naquele momento. Catarina ficou paralisada. Miguel, o meu filho, abriu a boca, mas nenhum som saiu. Acho que esperavam lágrimas, drama, desespero, mas eu só senti uma calma fria a percorrer minhas veias. Peguei na minha mala, no meu casaco, e caminhei em direção àquela porta pela última vez. No dia seguinte, o meu telemóvel explodiu. Chamadas, mensagens, uma após outra, sem parar. Miguel e Catarina em pânico absoluto, a ligar incessantemente. Não atendia nenhuma. Deixei tocar e tocar enquanto bebia café tranquilamente no meu novo apartamento. A ver tudo a desenrolar-se exatamente como eu tinha planeado. E agora o banco não para de telefonar. A eles, não a mim. Ouço as mensagens desesperadas de Catarina. A voz dela transformada de arrogante em suplicante em menos de 24 horas. Ela pergunta, o que disseste ao banco? O que é que me obrigaste a fazer? Miguel chora nas suas mensagens. Mãe, ajuda-nos. Não percebemos o que está por acontecer. Mas eles vão perceber. Muito em breve vão perceber tudo. Porque acontece que quando se constrói um império do zero, quando se toma as rédeas da própria vida aos 68 anos, quando se decide que já chega de humilhações, as coisas mudam. E, caramba, como mudaram! Embora, para chegar até aqui, para me tornar na mulher que largou aquelas chaves, sem tremer, primeiro tive de tocar no fundo. Primeiro tive de ser destruída. Deixa-me levar-te atrás no tempo. Deixa-me mostrar-te quem eu era há apenas 1 ano e meio. Há 1 ano e meio, eu era uma sombra na minha própria casa. Vivia na mansão que comprei com as minhas poupanças, com o dinheiro que o meu falecido marido e eu juntamos durante 40 anos de casamento. Mas, apesar de ser a minha casa, a minha propriedade, eu sentia-me como uma intrusa, como um estorvo que todos toleravam até encontrarem o momento perfeito para se livrarem de mim. A minha rotina era humilhante. Levantava-me às 6 da manhã para preparar o pequeno almoço. Café acabado de fazer, ovos mexidos, pão torrado, sumo de laranja natural. Organizava tudo enquanto eles dormiam no quarto principal, aquele que costumava ser meu até Catarina decidir que precisavam mais dele do que eu. Quando desciam por volta das 8, eu já tinha limpado toda a cozinha. Catarina sentava-se sem dizer bom dia, nem sequer olhava para mim. Pegava no telemóvel e começava a verificar as suas redes sociais enquanto mastigava o que eu tinha preparado. Miguel lia notícias no tablet, alheio a tudo. Eu ficava de pé na cozinha, à espera que terminassem para lavar a louça. Se ousasse sentar-me com eles, Catarina lançava-me aquele olhar que dizia que eu estava a invadir o espaço dela. Por isso, aprendi a ficar na cozinha. Aprendi a tornar-me invisível. Depois do pequeno almoço vinham as ordens. Catarina deixava uma lista sobre a bancada. Coisas do supermercado, roupa para a lavandaria, recados que eu devia fazer. Nunca pedia por favor. Nunca dizia obrigada. Apenas deixava a lista e assumia que eu obedeceria, porque eu pagava tudo. A casa era minha, sem hipoteca, mas todas as despesas eram por minha conta. Luz, água, gás, internet, comida, serviço de jardinagem, limpeza mensal que Catarina insistia em contratar, embora eu limpasse diariamente. Os números na minha conta bancária desciam todos os meses. As minhas poupanças de uma vida inteira evaporavam-se, a sustentar o estilo de vida de 2 adultos perfeitamente capazes de se sustentarem sozinhos. Miguel trabalhava a partir de casa com o seu negócio de consultoria, que nunca gerava muito dinheiro. Catarina tinha deixado de trabalhar completamente. Dizia que estava a construir a sua marca pessoal nas redes sociais. Publicava fotos com roupa cara em restaurantes elegantes, a ostentar luxos, tudo financiado por mim.
O pior não era o dinheiro. O pior era o tratamento. A forma como Catarina falava comigo, como se eu fosse a empregada dela. Eunice, estes pratos estão sujos. Lava-os de novo. Eunice, a casa de banho precisa de limpeza. E se eu ousasse dizer que estava cansada, olhava para mim como se eu tivesse dito a coisa mais ridícula do mundo. Uma vez, disse-lhe que talvez pudéssemos revezar-nos a cozinhar. Catarina riu-se na minha cara. Disse que não tinha estudado marketing para acabar na cozinha como uma dona de casa à moda antiga, que eu tinha todo o tempo do mundo. Miguel estava sentado ali mesmo quando ela disse isso. O meu filho não disse absolutamente nada. Aquele silêncio doeu mais do que as palavras de Catarina. Os jantares eram o palco da minha própria degradação. Catarina convidava amigos constantemente, pessoas superficiais obcecadas com aparências. Sentavam-se na minha sala de jantar, usavam a minha louça, bebiam o meu vinho e tratavam-me como parte do mobiliário. Eu servia, eu enchia copos, eu tirava pratos, invisível, irrelevante. Uma vez, ouvi uma amiga de Catarina perguntar quem eu era. É a mãe do Miguel. Vive conosco porque está muito velha para estar sozinha. Todos sentiram compaixão. Ninguém perguntou se era verdade. Eu tinha 68 anos. Sim, mas estava perfeitamente bem. A minha mente clara, o meu corpo funcional. Conduzia o meu carro, administrava as minhas finanças. Não precisava que ninguém tomasse conta de mim. Mas Catarina tinha construído essa narrativa e repetia-a tanto que até Miguel começou a acreditar nela. Os meses passaram e a situação tornou-se insustentável. Todos os dias me sentia mais pequena, mais presa. Deixei de ver as minhas amigas porque tinha vergonha. Afastei-me da minha irmã Isabel porque não queria ouvir que devia sair. Tinha medo de estar sozinha, medo de perder o meu filho. Por isso fiquei. Fiz 68 anos. Foi o dia em que tudo mudou. Eu não queria nada elaborado para o meu aniversário, só desejava um jantar tranquilo com o meu filho, talvez um abraço sincero, um reconhecimento de que eu ainda importava. Mas Catarina tinha outros planos. Organizou uma festa, disse que era em minha honra, convidou 20 pessoas, decorou a casa com balões cor-de-rosa pálido e cartazes que faziam piadas sobre a velhice. Devia ter desconfiado. Catarina nunca fazia nada sem uma agenda oculta, mas eu queria acreditar que talvez me tivesse enganado em relação a ela. O jantar começou normal. Pessoas a comer, a beber, a conversar sobre as suas vidas perfeitas. Eu estava sentada à cabeceira da mesa, sentindo-me estranhamente exposta, como se fosse o centro de um espetáculo que não entendia. A comida era cara, o vinho fluía sem parar e, claro, tudo saía da minha conta bancária. Ninguém sabia, exceto eu. Então, Catarina levantou-se, pegou no copo de vinho, bateu suavemente com um garfo para chamar a atenção de todos e sorriu. Daquela maneira que me fazia sentir desconfortável. Quero fazer um anúncio importante, disse ela. O meu coração acelerou. Pensei que talvez dissesse algo bonito, talvez um agradecimento. Que ingênua fui. Catarina falou com aquela voz doce que usava quando queria manipular. Disse que tinham tomado uma decisão familiar muito difícil, mas necessária. Que eu tinha sido uma mãe maravilhosa, uma mulher forte, mas que o tempo não perdoa ninguém. Que ultimamente eu me esquecia de coisas, que me confundia com facilidade, que já não era seguro que estivesse sem supervisão. Mentiras. Tudo eram mentiras descaradas. Mas dizia-as com tanta convicção, com tanta falsa preocupação na voz, que os convidados começaram a acenar compreensivamente. Vi os seus rostos. Pena, desconforto, alívio por não ser o problema deles. E então ela largou a bomba que mudaria tudo. Tinham encontrado um lugar perfeito para mim, uma residência para idosos. Muito bonita, muito confortável, com enfermeiros qualificados 24 horas por dia, atividades recreativas, jardins lindos, tudo o que uma pessoa da minha idade poderia precisar. Eu mudar-me-ia para lá em 2 meses. Já tinham visitado as instalações, já tinham pago o depósito de parte 1000. Estava tudo arranjado, decidido, assinado. O silêncio foi absoluto. 20 pares de olhos cravaram-se em mim, 20 pessoas à espera da minha reação. Procurei desesperadamente por Miguel com o olhar. O meu filho, o meu único filho, o menino que criei, que eduquei, que amei com cada fibra do meu ser. Tinha os olhos fixos no seu prato de comida. Não olhava para mim.
As mãos tremiam-lhe ligeiramente, mas não disse nada. Quando Catarina pousou a mão sobre a dele num gesto possessivo, ele apenas assentiu levemente. Tinha me traído. O meu próprio filho tinha me vendido pela paz conjugal. Catarina continuou a falar, alheia a como o meu coração se partia em pedaços. Disse que a casa precisava de renovações importantes, que finalmente poderiam converter o meu quarto no closet, que ela sempre sonhara, que a minha casa de banho se transformaria num spa pessoal, que eu tinha tido a minha vida, o meu tempo, os meus anos de glória, e que agora lhes tocava a eles viver plenamente sem encargos que os travassem. Encargos. Chamou-me encargo na minha própria casa, no meu aniversário, à frente de 20 estranhos. Os convidados aplaudiram. Realmente aplaudiram. Como se Catarina tivesse acabado de anunciar algo maravilhoso, generoso, digno de celebração. Levantaram os seus copos, brindando ao meu desterro, ao meu conveniente desaparecimento das suas vidas. E eu fiquei ali sentada, com um sorriso congelado no rosto, a sentir como algo dentro de mim se quebrava definitivamente. Não conseguia processar o que acabara de acontecer. Não conseguia acreditar que o meu filho estivesse a permitir aquilo. Uma parte de mim continuava à espera que Miguel se levantasse, que dissesse que era uma piada de mau gosto, que me defendesse. Mas não o fez. Ficou sentado em silêncio enquanto planeavam o meu exílio. A festa continuou como se nada fosse. As pessoas comiam o bolo que Catarina tinha encomendado, um pequeno e simples que custava 15, nada comparado com as centenas que ela gastava nos seus próprios caprichos. Fizeram mais brindes, contaram anedotas sobre os seus próprios pais idosos, comparando lares e dando conselhos sobre como lidar com a culpa de internar um familiar. Eu sorri, assenti, agradeci as suas palavras ocas, porque naquele momento percebi algo crucial. Se quisesse sobreviver, se quisesse recuperar a minha vida, precisava que eles acreditassem que tinham ganho. Precisava que baixassem a guarda completamente. Naquela noite, depois de todos terem ido embora e a casa mergulhada num silêncio pesado, subi para o meu quarto pequeno do fundo, sentei-me na beira da cama e finalmente permiti-me sentir. Chorei como não fazia há anos. Chorei pela mulher fraca em que me tinha tornado. Chorei por ter permitido que me roubassem a minha dignidade, pedaço a pedaço. Mas a dado momento entre as lágrimas e a escuridão do meu quarto, algo mudou dentro de mim. A tristeza começou a transformar-se em algo diferente. Algo mais frio, mais perigoso, mais poderoso. Raiva. Raiva pura e clarificadora. Sequei as lágrimas e olhei-me no espelho da cômoda. Vi uma mulher de 68 anos, com cabelo grisalho, com rugas à volta dos olhos, com mãos que tinham trabalhado uma vida inteira. Mas também vi algo mais. Vi inteligência, vi força, vi alguém que tinha sobrevivido a 40 anos de casamento, que tinha criado um filho, que tinha administrado finanças, que tinha tomado decisões importantes. Vi uma mulher que não estava acabada, que não estava confusa, que definitivamente não precisava de um raio de lar. E naquele momento tomei uma decisão. Não ia desaparecer silenciosamente para a conveniência de Catarina. Não ia terminar os meus dias numa divisão institucional enquanto eles desfrutavam da minha casa, do meu dinheiro, do que eu construí. Se queriam guerra, teriam guerra. Mas desta vez as regras seriam postas por mim. Porque acontece que, quando nos empurram para o limite, quando nos tiram tudo o que temos, quando acreditam que estamos derrotadas, é quando nos tornamos mais perigosas. E eu estava prestes a tornar-me muito perigosa. Mas para ganhar precisava ser inteligente. Precisava ser paciente, precisava de um plano tão perfeito que eles não o vissem chegar até ser tarde demais. E, sobretudo, precisava da ajuda de alguém em quem pudesse confiar absolutamente. No dia seguinte, liguei para a minha irmã, Isabel. Não falávamos há meses porque eu a tinha estado a evitar, envergonhada de admitir como vivia. Mas agora precisava dela. Isabel era advogada reformada, brilhante, pragmática e a única pessoa no mundo que sempre me tinha dito a verdade, por mais dolorosa que fosse. Atendeu ao terceiro toque. Pensei que te tinhas esquecido de que tinhas uma irmã. A voz dela tinha aquele tom sarcástico que eu conhecia tão bem. Respirei fundo e disse as palavras mais difíceis da minha vida. Isabel, preciso da tua ajuda. Acho que o meu filho e a minha nora estão a tentar roubar-me tudo.
Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Depois, ouvi a voz dela, já não sarcástica, mas séria, profissional, letal. Vem à minha casa amanhã cedo e traz todos os teus documentos financeiros. Todos. É hora de recuperares o que é teu. Naquela noite, dormi pela primeira vez em meses, porque finalmente tinha um propósito. Finalmente tinha um plano a começar a formar-se. E finalmente tinha esperança de que isto não terminaria com a minha derrota. Terminaria com a deles. Na manhã seguinte, levantei-me com um propósito que não sentia há anos. Disse a Catarina que ia ao banco resolver uns assuntos. Ela nem sequer levantou os olhos do telemóvel. Não te esqueças de passar pela lavandaria, disse enquanto deslizava o dedo pelo ecrã. Sorri e assenti, como a velhinha obediente que ela acreditava que eu era. Mas não fui ao banco. Fui diretamente para a casa de Isabel. A minha irmã vivia num apartamento moderno no centro da cidade, cheio de livros de direito e plantas que cuidava com mais dedicação do que a qualquer relação humana. Abriu-me a porta e estudou-me com aqueles olhos penetrantes que sempre viam mais do que se queria mostrar. Mostrei-lhe os documentos que tinha trazido, escrituras da casa, extratos bancários, registros de investimentos, o testamento que tinha feito anos antes. Isabel reviu-os um por um, em silêncio absoluto. A sua expressão tornava-se mais dura a cada papel que lia. Finalmente, levantou os olhos e disse-me: Eunice, diz-me exatamente o que está a acontecer. Tudo. Não omita nada por vergonha ou para proteger o teu filho. Preciso da verdade completa. E eu dei-lhe. Contei-lhe sobre as humilhações diárias, sobre como Catarina me tratava como empregada na minha própria casa, sobre as despesas que eu cobria enquanto eles não contribuíam com nada. Sobre a festa de aniversário e o anúncio do lar. Contei-lhe sobre o silêncio de Miguel, a sua traição silenciosa e como tinha permitido que a mulher o destruísse pedaço a pedaço. Isabel ouviu sem interromper. Quando terminei, recostou-se na cadeira e exalou longamente. Depois disse algo que nunca esquecerei. Eunice, és inteligente. Foste contabilista durante 30 anos. Geriste as finanças de dezenas de empresas. Como permitiste que isto chegasse tão longe? Encolhi-me com as palavras dela. Porque ela tinha razão. Eu tinha sido forte, capaz, independente e, de alguma forma, tinha deixado que o medo da morte para o meu filho me convertesse numa sombra de quem eu era. Não sei, sussurrei. Suponho que não queria admitir que o meu filho me tinha falhado. Isabel assentiu. Eu percebo. Porque, de acordo com estes documentos, tu tens todo o poder. A casa está completamente em teu nome. Os teus investimentos estão em teu nome. A tua conta bancária está em teu nome. Eles não têm nada legalmente, absolutamente nada. Senti que algo se acendia no meu peito, mas Catarina disse que já tinham pago o depósito do lar. Isabel sorriu de uma maneira que me deu arrepios. Pagaram com que dinheiro, Eunice? Com o teu? E aposto que não tem a tua assinatura em nenhum documento de admissão real. Provavelmente só fizeram uma visita e pagaram algo simbólico para te fazer acreditar que estava decidido. Abri a boca surpreendida. Isabel continuou. Eles estão a apostar que és demasiado fraca, demasiado assustada, demasiado derrotada para te defenderes. Estão a contar com o teu silêncio, a tua obediência. Mas aqui está a beleza da situação. Legalmente, tu és a dona de tudo. E se agirmos com inteligência, podemos reverter isto completamente. O meu coração começou a bater mais rápido. Como? Isabel inclinou-se para que frente. Primeiro, precisamos de proteger os teus ativos imediatamente. Vamos rever todas as tuas contas, mudar palavras passe, garantir que Miguel não tenha acesso a nada. Segundo, vamos investigar exatamente o que tem andado a fazer com o teu dinheiro. Se houver fraude, documentaremos. Terceiro, e isto é crucial, tu vais continuar a agir como se nada tivesse mudado. Vai ser a velhinha submissa que eles esperam enquanto nós trabalhamos em silêncio. A ideia de continuar a fingir embrulhava-me o estômago, mas eu entendia a estratégia. Quanto tempo vai demorar? Isabel verificou o calendário no telemóvel. Se trabalharmos rápido e discretamente, 1 mês, talvez mês e meio. Precisamos de ser meticulosas. Um erro e eles podem reagir. Tu consegues fazer isto? Assenti. Eu podia fazê-lo.
Pela primeira vez em anos, sentia que recuperava o controlo. Os dias seguintes foram tensos. Em casa, eu continuava a ser a mesma Eunice de sempre. Levantava-me cedo, preparava pequenos almoços, limpava, obedecia às ordens de Catarina sem reclamar, mas por dentro, tudo tinha mudado. Cada humilhação que suportava já não me quebrava, pelo contrário, fortalecia-me, porque sabia que era temporário, porque sabia que estava a construir algo. As tardes passava-as com Isabel. Revimos cada transação bancária dos últimos 3 anos, e o que descobrimos foi pior do que imaginava. Catarina tinha usado o meu cartão de crédito para compras pessoais no valor de mais de 160 mil, roupa de designer, joias, tratamentos de beleza, jantares em restaurantes caríssimos que ela fotografava para suas redes sociais. Tudo debitado na minha conta. Miguel não era melhor. Tinha transferido dinheiro da minha conta poupança para a dele em múltiplas ocasiões, sempre com a desculpa de emergências do negócio que nunca se materializavam em lucros reais. No total, tinham escoado quase até 20 mil das minhas poupanças em 3 anos. Senti-me fisicamente doente quando vi os números. Isabel pousou a mão sobre a minha e disse: Eunice, isto é suficiente para ações legais se quiseres seguir por esse caminho. Mas há outra opção, uma mais inteligente. Qual? Tu tiras-lhes a casa. É a tua propriedade. Dás-lhes um prazo para desocuparem. Se recusarem, despejas legalmente. E aqui está a parte brilhante. A casa não tem hipoteca, está completamente paga. Mas podemos fazer parecer que sim. Não percebo, Isabel sorriu. Tu és a dona. Podes pôr a casa como garantia de um empréstimo, se quiseres. Ou melhor ainda, podes simplesmente informá-los que decidiste vendê-la, que já não podes suportar as despesas, que precisas de algo mais pequeno. Legalmente não podem impedir-te, e quando tentarem descobrir o que realmente está a acontecer, já será tarde demais. Era brilhante, era cruel, era perfeito, mas havia um problema. Miguel é o meu filho. Apesar de tudo, continua a ser o meu filho. Não posso simplesmente destruí-lo. Isabel olhou para mim com seriedade. Não o estás a destruir. Estás a ensinar-lhe uma lição que devia ter aprendido há anos. Que as ações têm consequências. Que não pode permitir que a mulher abuse da mãe. Que ser adulto significa responsabilizar-se. Eunice, o teu amor de mãe cegou-o. Agora, a tua força de mãe deve despertá-lo. Ela tinha razão. Eu sabia-o no fundo do meu ser. Isto não era apenas sobre recuperar a minha casa ou o meu dinheiro. Era sobre recuperar a minha dignidade. E talvez, só talvez, sobre salvar o meu filho da mulher manipuladora que o tinha convertido no seu fantoche. Passamos as semanas seguintes a preparar tudo meticulosamente. Isabel contactou um amigo seu, Eugênio, que trabalhava como gerente no banco onde eu tinha as minhas contas principais. Explicamos-lhe a situação. Eugênio foi compreensivo e profissional, mudou todas as minhas palavras-passe e removeu Miguel como contato autorizado que eu tinha adicionado anos antes e congelou a minha linha de crédito para que não pudessem fazer mais débitos. Também falamos com um agente imobiliário. Expliquei-lhe que queria avaliar a propriedade. O agente fez uma avaliação completa. A casa agora valia 40 mil. Essa informação seria útil mais tarde. Entretanto, em casa, Catarina tornava-se cada vez mais insuportável. Tinha começado a planear as renovações como se a casa já fosse dela. Trouxe designers de interiores, mostrou-lhes o meu quarto, discutiu cores de tinta e tipos de madeira para os roupeiros. Tudo à minha frente, como se eu fosse invisível. Uma tarde, ouvia-a falar ao telefone com uma amiga. Sim, finalmente vamos livrar-nos dela em 6 semanas. Já pagamos o lar. É perfeito. Tem 4 paredes e uma cama. Não precisa de mais nada da idade dela. E o melhor é que poderemos fazer o que quisermos com a casa sem que ela esteja a queixar-se o tempo todo. Apertei os punhos, mas mantive a compostura. Continuei a cozinhar o jantar como se não tivesse ouvido nada, porque eu sabia algo que ela não sabia. Em exatamente 2 semanas, eu deixaria aquela casa. Mas não para um lar, para a minha liberdade. E eles ficariam sem nada. A semana antes da minha partida foi a mais difícil, não por medo, mas pela atuação que eu devia manter.
Catarina intensificou a sua crueldade, como se intuísse que o seu tempo de poder se aproximava do fim, embora não tivesse ideia de quão certo era isso. Numa terça-feira, à tarde, chegou com 3 amigas. Entraram em casa a rir escandalosamente, carregadas de sacos de lojas exclusivas. Eu estava na cozinha a preparar bolachas. Catarina nem sequer me cumprimentou. Eunice, traz limonada para as minhas amigas e certifica-te de que está fria. Da última vez estava morna e foi vergonhoso. Preparei a limonada exatamente como ela gostava. Servia na sala, onde elas estavam sentadas no meu sofá, a usar as minhas almofadas, a sujar o meu tapete com os seus sapatos caros. Uma das amigas, uma mulher chamada Cristina, com demasiada maquilhagem e uma voz esganiçada, olhou-me de cima a baixo. É ela de quem nos falaste, Catarina. A que vai para o lar. Catarina sorriu. Sim, pobre Eunice. Já não consegue cuidar de si própria. Esqueceu-se de apagar o fogão, quase incendiou a casa. Tivemos de tomar a decisão difícil. Todas fizeram sons de compaixão enquanto eu permanecia ali de pé, a segurar o tabuleiro vazio. A mentira sobre o fogão era particularmente cruel porque jamais tinha acontecido. Mas Catarina repetia-a tanto que provavelmente já acreditava nela. Cristina abanou a cabeça. Que difícil deve ser para ti, Catarina, cuidar de alguém tão velha. És uma santa por o teres aguentado tanto tempo. Catarina suspirou dramaticamente. Tem sido exaustivo. Mas em breve teremos a nossa paz, a nossa própria vida, finalmente, sem ter de nos preocuparmos com ela o tempo todo. Retirei-me para a cozinha a sentir a raiva a borbulhar no meu peito. Mas também sentia algo mais, satisfação. Porque cada palavra que saía da boca dela só confirmava que eu estava a fazer a coisa certa. Estas pessoas não mereciam a minha generosidade, não mereciam a minha casa, não mereciam nada de mim. Naquela noite, quando Miguel chegou do ginásio, encontrei-o sozinho na cozinha. Catarina tinha saído para jantar com as amigas. Era uma rara oportunidade para falar com o meu filho sem a sua mulher a controlar cada palavra. Aproximei-me enquanto ele procurava algo no frigorífico. Miguel, preciso de falar contigo. Ele virou-se com uma garrafa de água na mão. A sua expressão estava cansada. O que é que se passa, mãe? Estás de acordo com isto? Com enviar-me para um lar? Acreditas mesmo que não consigo cuidar de mim própria? Vi algo a passar pelos seus olhos. Desconforto, talvez culpa, mas depois endureceu a expressão. Mãe, não é um lar, é uma residência muito bonita. Vais estar melhor lá, com pessoas da tua idade, com atividades, com supervisão médica. Não preciso de supervisão médica. Estou perfeitamente bem. Miguel suspirou como se eu fosse uma criança a ser difícil. Mãe, Catarina diz que te esqueces de coisas, que te confundes, que no outro dia quase provocaste um incêndio. Isso nunca aconteceu, Miguel. Isso é uma mentira e tu sabes. Ele desviou o olhar. Não sei, mãe. Catarina não tem razão para mentir. E, francamente, viver juntos tornou-se complicado. Precisamos do nosso espaço. Somos uma família jovem. Precisamos de privacidade. Família jovem? Miguel tinha 42 anos, mas supus que, comparado comigo, se sentia jovem. Está bem, disse suavemente. Eu percebo. Só queria saber se realmente era a tua decisão ou se estavas apenas a seguir ordens da tua mulher. Tomei esta decisão para o bem de todos. Claro que sim, filho. Claro que sim. Retirei-me antes que ele pudesse ver as lágrimas a formarem-se nos meus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva e decepção. O meu filho tinha se tornado um estranho, num homem que permitia que a mulher abusasse da mãe e o justificava como uma decisão adulta. Isabel tinha razão. Isto não era apenas necessário. Era um ato de amor brutal. Porque se não o despertasse agora, Miguel continuaria a ser um fantoche a vida toda. 3 dias antes da data que eu tinha marcado no meu calendário, tinha encontrado um apartamento pequeno, mas confortável, num prédio tranquilo, a 20 minutos de distância. 2 quartos, cozinha moderna, varanda com vista para um parque. Tinha-o alugado por 6 meses enquanto decidia os meus próximos passos. Também tinha mudado a maioria dos meus pertences importantes em viagens secretas durante as tardes, quando Catarina estava ocupada com as amigas. Isabel reviu a lista uma última vez. Todas as tuas contas estão protegidas. Miguel e Catarina não têm acesso a nada. Os documentos de despejo estão prontos. Eugênio, do banco, tem instruções claras para os contactar exatamente 24 horas depois de tu saíres.
A carta que vais deixar é clara e legalmente sólida. Estás pronta. Estou pronta, repeti. E estava. Depois de semanas de planeamento, de atuar, de suportar humilhações, sabendo que cada uma me aproximava daquele momento, finalmente tinha chegado. O dia escolhido foi uma sexta-feira. Catarina tinha planos de passar o fim de semana num spa com as amigas, algo que, claro, eu estava a financiar sem o saber até há pouco tempo. Miguel estaria em casa, a trabalhar no seu escritório, como sempre. Levantei-me cedo naquela manhã. Preparei o pequeno almoço pela última vez. Café, ovos, torradas. Deixei tudo perfeitamente arranjado na mesa. Catarina desceu por volta das 8, mala na mão, vestida com roupa desportiva cara cor de lavanda, mal olhou para mim. Estarei fora até domingo. Certifica-te de que limpas a minha casa de banho enquanto não estou. Ficou nojenta depois do meu tratamento de cabelo de ontem. Claro, disse eu com a voz submissa que ela esperava. Catarina foi embora sem se despedir. Miguel ainda dormia. A casa ficou em silêncio. Era o momento perfeito. Subi ao meu quarto e tirei a carta que tinha escrito e reescrito dezenas de vezes com a ajuda de Isabel. Era simples, direta, legalmente impecável. Coloquei-a num envelope branco juntamente com as chaves da casa, as chaves que Catarina e Miguel usavam, mas que tecnicamente eu nunca lhes tinha dado de forma oficial. Outro detalhe legal importante. Desci as escadas pela última vez como residente daquela casa. Cada passo parecia significativo. Passei pela sala onde tinha servido limonada às amigas cruéis de Catarina, pela sala de jantar onde anunciaram o meu desterro e pela cozinha onde tinha cozinhado 1000 refeições que ninguém agradeceu. Coloquei o envelope no centro da mesa de mármore do hall de entrada. As chaves fizeram um som metálico ao bater na superfície. Tirei o telemóvel e tirei uma foto, prova de que tinha deixado tudo claramente. Depois peguei na minha mala, no meu casaco e abri a porta principal. O sol da manhã bateu-me na cara. Respirei fundo, ar fresco, ar de liberdade. Olhei para trás uma última vez para a mansão que tinha comprado com tanto orgulho, que tinha enchido de amor, que se tinha tornado a minha prisão. Já não sentia apego, apenas alívio. Fechei a porta suavemente atrás de mim e caminhei para o carro que me esperava. Isabel estava ao volante, a sorrir. Pronta para a tua nova vida? Pronta, disse eu. E estava, mais do que nunca. Enquanto nos afastávamos, vi a mansão a ficar mais pequena no retrovisor. Dentro de 24 horas, Miguel e Catarina receberiam a chamada do banco. Dentro de 24 horas, começaria o pânico deles. Dentro de 24 horas, perceberiam que a velhinha confusa, que tanto desprezavam, acabara de mudar todas as regras do jogo. E eu estaria a observar à distância, finalmente no controle da minha própria história. O apartamento novo cheirava a tinta fresca e possibilidades. Era pequeno comparado com a mansão, mas era meu, completamente meu. Ninguém me daria ordens ali, ninguém me faria sentir invisível. Isabel ajudou-me a arrumar as últimas caixas enquanto eu preparava a minha própria cozinha, a usar as minhas próprias chávenas, sem ter de pedir permissão a ninguém. Agora começa o interessante, disse Isabel, olhando para o relógio. São 10 da manhã. Eugênio ligará ao Miguel amanhã à mesma hora, 24 horas exatas desde que deixaste a casa. Assenti, sentindo os nervos misturados com a antecipação. Eu tinha desligado o telemóvel. Não queria ouvir as primeiras chamadas de pânico. Queria que sentissem o desespero de não poder contactar-me, tal como eu tinha sentido o desespero de não ter voz na minha própria casa durante anos. Passei o resto do dia a organizar o meu novo espaço. Coloquei fotos do meu falecido marido na sala, arrumai os meus livros na prateleira, preparei o meu jantar favorito, algo que não podia comer há meses porque Catarina não gostava do cheiro. A casa encheu-se de aromas que me recordavam quem eu era antes de me tornar uma sombra. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em anos, sem o peso da humilhação, sem o medo constante de fazer algo que incomodasse Catarina, sem a tristeza de ver o meu filho escolher a mulher em vez da mãe, uma e outra vez. Só paz. Na manhã seguinte, acordei cedo. Preparei café e sentei-me na varanda, a ver o nascer do sol sobre o parque. Isabel chegou às 9 com pastéis e um sorriso cúmplice, pronta para o espetáculo. Liguei o meu telemóvel às 9h30. Imediatamente começou a vibrar sem parar.
Notificação após notificação, chamadas não atendidas, mensagens de texto, mensagens de voz, tudo de Miguel e Catarina. Tinham encontrado a carta. Abri as mensagens. As primeiras eram de confusão. Miguel: Mãe, o que significa esta carta? Liga-me. De Catarina: Eunice, onde é que estás? Isto não faz sentido. Volta para casa agora mesmo. Depois vieram as de incredulidade. Miguel: Mãe, isto deve ser uma piada. Não podes expulsar-nos de casa. Vivemos aqui. Catarina: Quem te meteu estas ideias na cabeça? Isto é ridículo. És uma idosa confusa. E, finalmente, as de raiva. Miguel: Atende o telemóvel agora. Precisamos de resolver isto. Não podes fazer isto. Catarina: Como te atreves? Depois de tudo o que fizemos por ti, ingrata, velha, egoísta. Não respondia nenhuma. Isabel sorriu. Perfeito. Deixa-o fervilhar no seu próprio desespero. Em 20 minutos, Eugênio fará sua chamada e tudo subirá de nível. Às 10 em ponto exatas, o meu telemóvel tocou com um número desconhecido. Deixei ir para a caixa de correio de voz. 2 minutos depois, chegou uma mensagem de Miguel. O banco acabou de ligar. Dizem que há problemas com a propriedade. O que é que fizeste, mãe? O que é que raios fizeste? Isabel levantou a sua chávena de café num brinde silencioso. E assim começa a queda. As mensagens tornaram-se cada vez mais desesperadas à medida que o dia avançava. Miguel ligou ao banco repetidamente. Eugênio, seguindo o plano, explicou-lhe com calma profissional que a senhora Eunice tinha retirado todas as autorizações para que terceiros vivessem na sua propriedade, que a casa estava exclusivamente em nome dela e que ela tinha todo o direito legal de solicitar o despejo de qualquer ocupante, que tinham 30 dias para abandonarem as instalações. Catarina deixou uma mensagem de voz a gritar. A voz aguda dela atravessava o telemóvel. Isto é ilegal. Não podes expulsar-nos assim do nada. Temos direitos. Vivemos aqui há 3 anos. Vou chamar o meu advogado. Vou processar-te, velha maluca. Isabel ouviu a mensagem e riu-se. O advogado dela dirá exatamente o mesmo que Eugênio. Não tem caso. A casa é tua. Nunca assinaram contrato de arrendamento, nunca pagaram nada. Legalmente, são ocupantes sem direito. Estás no teu direito de despejá-los. Mas o melhor veio pela tarde. Miguel finalmente percebeu a gravidade da situação e deixou uma mensagem completamente diferente. A voz dele estava quebrada, quase a chorar. Mãe, por favor, preciso de falar contigo. Não percebo o que aconteceu. Pensei que éramos uma família. Por favor, liga-me, eu suplico. Senti uma pontada no peito. Era o meu filho, o meu bebê. Mas depois lembrei-me do seu silêncio durante o meu aniversário. Lembrei-me de como nunca me defendeu, de como permitiu que Catarina me destruísse dia após dia. Lembrei-me de que, às vezes, o amor maior é o que te obriga a ensinar as lições mais duras. No domingo à tarde, quando Catarina regressou do seu fim de semana no spa, as mensagens atingiram um nível completamente novo de histeria. Aparentemente, Miguel tinha lhe contado tudo. A mensagem dela foi longa e venenosa. Eunice, não sei que bruxa te meteu ideias na cabeça, mas isto acabou. Viremos buscar-te. Levaremos para o lar, quer queiras, quer não. Claramente estás em déficit e precisas de ajuda psiquiátrica. Não podes tomar decisões por ti mesma. És uma velha doente. Isabel leu a mensagem e a sua expressão endureceu. Isto é perfeito. Ameaças, insultos, tentativas de te declarar incompetente. Se alguma vez tentarem algo legal, esta mensagem apenas os destruirá. Guarda tudo. Na segunda-feira, chegou a carta oficial de despejo entregue por um notário. Isabel tinha contratado o melhor para garantir que tudo fosse legalmente impecável. Miguel ligou, a chorar de verdade desta vez. Mãe, isto não pode estar para acontecer. Onde é que vamos viver? Não temos dinheiro poupado. Está tudo investido no meu negócio. Por favor, precisamos de mais tempo, pelo menos 6 meses. Aí estava a verdade a sair finalmente. Não tinham nada. 3 anos a viver dos meus recursos e não tinham poupado um único cêntimo. Tinham assumido que eu estaria sempre lá, a pagar tudo, a sustentá-los, a ser a sua rede de segurança infinita. Catarina tentou uma tática diferente. A sua mensagem seguinte foi manipuladoramente doce. Eunice, querida, claramente houve um mal-entendido terrível. Sei que às vezes as pessoas mais velhas se sentem desvalorizadas. Se te sentiste assim, lamento. Podemos falar disto como família.
Cancelaremos o lar, podes ficar conosco. Apenas regressa à casa e arranjamos tudo. Isabel leu a mensagem e abanou a cabeça. Clássico. Agora que perdeu o poder, tenta recuperar-te com migalhas de falsa bondade. Não caias. Eu não ia cair, porque já tinha vivido aquela falsa bondade antes. Tinha visto como Catarina podia ser encantadora quando precisava de algo para depois voltar à sua verdadeira natureza cruel, assim que obtinha o que queria. Desta vez, as coisas seriam diferentes. Desta vez, eu tinha o controlo. Na terça-feira, Miguel tentou uma abordagem diferente. Exigiu falar com alguém sobre as contas da mãe. Eugênio, preparado para isto, explicou-lhe com paciência profissional que, sem autorização escrita da titular, não podia discutir nenhuma informação. Miguel insistiu. Disse que eu estava senil, que não podia tomar decisões. Eugênio sugeriu-lhe amavelmente que, se acreditava nisso, podia iniciar um processo legal de interdição, mas avisou-o que precisaria de avaliações médicas, testes psicológicos e que o processo demoraria meses. Além disso, lembrou-lhe que eu acabara de tomar decisões financeiras bastante sofisticadas, o que dificultaria qualquer argumento de incompetência. Miguel saiu do banco derrotado. Soube porque Eugênio me ligou para me informar. O teu filho parecia devastado, Eunice. Quase tive pena, quase. Depois lembrei-me de como a trataram e a pena evaporou-se. A segunda semana foi quando realmente começaram a desmoronar-se. Catarina tentou contratar um advogado. Segundo as mensagens furiosas que me deixava, 3 diferentes lhe tinham dito exatamente o mesmo que Isabel previu. Não tinham caso. A casa era minha. Nunca tinham pago renda. Não existia contrato. Legalmente, eram invasores que eu tinha tolerado por generosidade e agora estava no meu direito de remover. Um dos advogados, aparentemente, foi mais honesto do que os outros. Disse a Catarina que se tentassem lutar contra aquilo em tribunal, não só perderiam, como eu poderia processá-los pelas despesas que tinham acumulado sem o meu consentimento, pelos cartões de crédito que usaram, pelas transferências não autorizadas. Catarina parou de falar de advogados depois daquela conversa. Então, tentaram encontrar-me fisicamente. Miguel foi a todos os lugares onde eu costumava ir. A igreja, o supermercado que frequentava, a casa de algumas amigas velhas. Mas eu tinha sido cuidadosa. Não tinha dito a ninguém, exceto a Isabel, onde estava a viver. As minhas amigas, quando Miguel as contactou, disseram-lhe honestamente que não sabiam de nada. Algumas até lhe disseram o que pensavam de como ele me tinha tratado. Uma amiga, Glória, disse-lhe que devia ter vergonha de permitir que a mulher abusasse da mãe. Miguel saiu da casa dela a chorar. Isabel contou-me tudo isto com uma mistura de satisfação e preocupação. Estão desesperados, Eunice. O desespero faz com que as pessoas façam coisas estúpidas. Mantém-te alerta. Ela tinha razão. No dia 14, após a minha partida, Catarina fez algo verdadeiramente estúpido. Publicou nas suas redes, cheia de mentiras. Contou uma história inventada sobre como eu tinha desaparecido, como estavam preocupadíssimos com a minha segurança, como eu sofria de demência e podia estar em perigo. Pediu aos seus seguidores que partilhassem, que ajudassem a encontrar a pobre idosa perdida. Isabel viu a publicação e sorriu de uma maneira quase aterradora. Acabou de cometer um erro enorme. Isto é difamação pública e, melhor ainda, tenho a solução perfeita. O que é que vais fazer? Isabel pegou no telemóvel. Vou ligar até a minha sobrinha Renata. É assistente social especializada em casos de abuso de idosos. Vou pedir-lhe que faça uma visita de bem-estar à tua antiga casa. Ela verificará que tu estás perfeitamente bem, avaliará a situação e documentará tudo. Depois poderemos usar o relatório dela se Catarina tentar escalar isto. Renata chegou ao meu apartamento naquela mesma tarde. Era uma mulher na casa dos 30 e poucos anos, com uma calidez profissional que me fez sentir confortável imediatamente. Fez-me perguntas sobre a minha saúde mental, a minha capacidade de tomar decisões, a minha situação de habitação. Avaliou o meu apartamento, verificou que eu tinha comida, medicamentos, tudo o necessário. No final, sorriu. Senhora Eunice, está mais apta do que a maioria das pessoas com metade da sua idade. A sua decisão de deixar uma situação de abuso foi corajosa e completamente racional. Vou documentar tudo isto. E, se me permite, gostaria de visitar o seu filho e a sua nora
oficialmente para verificar o relatório de pessoa desaparecida que a sua nora publicou nas redes. Por favor, disse eu, quero que vejam que não estou indefesa. Renata visitou a mansão 2 dias depois. Contou-me tudo quando regressou. Catarina abriu a porta vestida de forma descuidada, algo completamente invulgar nela. A casa estava desarrumada, louça suja no lava-louças, roupa espalhada. O glamour perfeito que sempre mantinha se tinha desmoronado em 2 semanas, sem o meu trabalho invisível a sustentá-lo. Renata explicou-lhe que vinha por causa do relatório das redes sociais. Catarina imediatamente mudou a sua atitude, pondo a sua máscara de preocupação. Disse que estavam desesperados para me encontrar, que eu estava muito doente, que precisava de ajuda. Renata informou-a então que me tinha avaliado pessoalmente, que eu estava perfeitamente bem a viver independentemente, a tomar as minhas próprias decisões de forma competente. A cara de Catarina aparentemente foi um poema. Mas como é que a encontraste? Onde é que ela está? Renata respondeu-lhe com calma profissional que essa informação era confidencial, mas que eu estava segura e que tinha deixado aquela casa voluntariamente devido a um ambiente abusivo. Catarina negou tudo, disse que eu estava a mentir, que era uma ingrata que eles tinham cuidado de mim. Renata mostrou-lhe, então, as leis sobre abuso financeiro de idosos. Explicou-lhe que usar os cartões de crédito de uma pessoa mais velha sem permissão, manipulá-la emocionalmente, tudo isso constituía abuso, e que tinha documentado tudo. Catarina empalideceu. Tentou retratar-se, dizer que tinha sido um mal-entendido, mas Renata já tinha tudo o que precisava. Miguel apareceu durante a conversa. Parecia péssimo, tinha perdido peso, tinha olheiras profundas, a roupa estava amarrotada. Quando ouviu que Renata me tinha visto, começou a chorar. Por favor, diga-lhe que lamento. Diga-lhe que preciso de falar com ela. Diga-lhe que a amo. Renata repetiu-me as palavras exatas dele naquela noite. Vi lágrimas nos meus próprios olhos, mas Isabel pousou a mão no meu ombro. Eunice, o amor não é suficiente. Ele permitiu que isto acontecesse. Ele escolheu o conforto dele em vez da tua dignidade, uma e outra vez. As lágrimas agora são baratas. O que importa é se aprende algo com isto. Ela tinha razão, como sempre. A 3ª semana trouxe a tentativa de negociação. Miguel finalmente conseguiu o número de Isabel através de não sei que meio. Ligou-lhe a implorar que intercedesse. Isabel aceitou uma reunião, mas sem a minha presença. Encontraram-se numa pastelaria. Miguel chegou desesperado, segundo Isabel me contou depois. Suplicou-lhe que me convencesse a dar-lhes mais tempo. Explicou-lhe que não tinham poupanças, que o negócio de consultoria mal gerava 3.000 por mês, que Catarina não trabalhava, que não sabiam onde iriam viver. Isabel ouviu tudo sem expressão. Depois perguntou-lhe diretamente: por que é que nunca defendeste a tua mãe? Miguel quebrou. Disse que tinha medo de que Catarina o deixasse, que ela o ameaçava constantemente com o divórcio se não a apoiasse em tudo, que se tinha tornado mais fácil manter a paz do que enfrentar o conflito, que era um cobarde e o sabia. Isabel disse-lhe algo que me fez chorar quando ela mo repetiu. Disse-lhe: a tua mãe deu-te a vida, criou-te sozinha depois de o teu pai morrer, trabalhou em 2 empregos para pagar a tua universidade e tu pagaste-lhe, permitindo que a tua mulher a convertesse em empregada. Não é a tua mulher quem te destruiu, Miguel. Foste tu mesmo ao escolher a cobardia em vez da honra. Miguel saiu daquela pastelaria devastado, mas precisava de ouvir aquela verdade. Precisava de confrontar o que tinha feito. Os últimos dias, antes de se cumprir o prazo de despejo, foram caóticos, segundo as atualizações que eu recebia. Catarina tentou vender móveis da casa para conseguir dinheiro. Isabel enviou imediatamente uma carta legal indicando que esses móveis eram propriedade minha e que qualquer venda constituiria roubo. Catarina parou. Miguel procurou apartamentos, mas tudo estava fora do seu orçamento. Não conseguiam qualificar-se para nenhum lugar decente, sem rendimentos estáveis e sem historial de arrendamento. Os lugares que podiam pagar ficavam em zonas que Catarina considerava inaceitáveis. Pude imaginar as discussões entre eles. O castelo de mentiras que tinham construído desmoronava-se e cada um culpava o outro. No dia 28, 2 dias antes do despejo final, o meu telemóvel tocou com um número desconhecido. Algo me disse para atender. Era Miguel. A voz dele era apenas um sussurro. Mãe,
Sou eu. Por favor, não desligues. O meu coração bateu forte. O que é que queres, Miguel? Só quero que saibas que tens razão. Em tudo. Fui um cobarde, um mau filho. Deixei que Catarina te tratasse horrivelmente e não fiz nada. Convenci-me de que estava a manter a paz, mas na realidade só estava a ser egoísta. E agora perdi tudo. A ti, a minha dignidade, o meu respeito próprio. Houve um silêncio longo. Depois acrescentou algo que me partiu. Mas o que mais dói não é perder a casa, mãe. É perceber que perdi a minha mãe muito antes disto, e a culpa foi minha. As palavras de Miguel ficaram suspensas no ar. Uma parte de mim queria ceder, perdoar, esquecer tudo e dizer-lhe para voltar para casa. Mas outra parte, a parte que tinha sido humilhada e destroçada durante 3 anos, sabia que ceder agora seria trair-me a mim mesma. Seria ensinar-lhe que desculpas sem consequências são suficientes. E não são. Miguel, disse com voz firme, mas não cruel, agrada-me que finalmente o vejas, mas as palavras são fáceis quando já perdeste tudo. Onde estavam essas palavras quando Catarina me chamava estorvo? Onde estava a tua coragem quando anunciaram que me enviariam para um lar no meu próprio aniversário? Onde estavas tu quando eu precisava de ti? Ouvi a respiração dele entrecortada do outro lado. Eu sei, mãe, não tenho desculpa, não tenho defesa. Só quero que saibas que lamento. Daria qualquer coisa para voltar atrás no tempo. O tempo não volta, Miguel, e as decisões têm consequências. Tu escolheste, agora vives com essa escolha. Houve um silêncio longo. Depois, perguntou com voz pequena. Há algo que eu possa fazer? Algo para te demonstrar que mudei, que aprendi? Sim, respondi. Podes começar a ser um homem de verdade, não o fantoche da tua mulher. Arranja um trabalho real. Sustenta-te por ti mesmo. Aprende o que significa valer por si mesmo, como eu tive de fazer quando o teu pai morreu. E quando tiveres feito isso, quando puderes sustentar a tua própria vida sem depender de ninguém, talvez possamos falar. Miguel soluçou abertamente. Eu farei, mãe. Prometo-te que farei. Isabel, que tinha ouvido toda essa conversa, assentiu com aprovação. Fizeste a coisa certa. Esse homem precisa de se reconstruir do zero, e tu não podes fazê-lo por ele. Eu sei, sussurrei, mas continua-lhe a doer. O amor real dói, disse Isabel. O amor superficial é fácil, confortável, complacente. O amor verdadeiro obriga-te a fazer o difícil porque é o correto. Tu amas-o o suficiente para o deixares cair. Isso é valentia. O dia 30 chegou com uma clareza cristalina. Era o último dia do prazo de despejo. Isabel e eu fomos à mansão, acompanhadas do notário e de um oficial. O procedimento era padrão para despejos, mas eu queria testemunhas de tudo. Quando chegamos, havia uma carrinha de mudanças lá fora. Miguel e 2 homens que aparentemente tinha contratado estavam a carregar caixas. Catarina estava na entrada com os braços cruzados, o rosto, uma máscara de fúria contida. Quando me viu a sair do carro, a sua expressão transformou-se em ódio puro. Chegou a bruxa! Cuspiu. Feliz agora. Destruíste-nos completamente. Não te destruí, Catarina. Eu expus-te. Há uma diferença. Miguel saiu da casa naquele momento, a carregar uma caixa. Quando me viu, quase a deixou cair. Mãe, sussurrou. O seu olhar ia de mim para Isabel, para o polícia, a processar. Isto é real. Realmente nos estás a expulsar. O prazo cumpriu-se hoje, disse com calma. Espero que esteja tudo pronto. O oficial aproximou-se. Minha senhora, sou o oficial Aurélio. Estou aqui para garantir que o despejo se realize de forma ordenada. Minha senhora, tem até às 6 da tarde para desocuparem completamente as instalações. Catarina explodiu. Isto é abuso de idosos. Ela está senil. Não pode tomar estas decisões. Deviam prendê-la a ela, não ajudá-la. O oficial olhou para ela com expressão neutra. Minha senhora, tenho documentação completa que indica que a proprietária está em plenas faculdades mentais e tem todo o direito legal de recuperar a sua propriedade. Se interferir com este processo, terei de prendê-la por obstrução. Sugiro que continue com a mudança. Catarina abriu a boca para responder, mas Miguel a deteve. Catarina, já chega. Apenas acabemos com isto. Ela olhou para o meu filho com incredulidade. Como podes estar tão calmo? É a tua mãe que nos está a atirar para a rua. Miguel olhou para ela com uma expressão que eu não lhe tinha visto antes. Firmeza.
É a minha mãe a quem nós convertemos em empregada na sua própria casa. Ela tem todo o direito. Vi algo quebrar-se nos olhos de Catarina naquele momento. A realização de que tinha perdido. Não só tinha perdido o controle sobre Miguel, como também... Já não és o mesmo, disse com voz venenosa. Tornaste-te fraco. Miguel abanou a cabeça. Não, Catarina. Finalmente deixei de o ser. As horas seguintes foram tensas, mas ordenadas. Entramos em casa e eu fiz um percurso com o notário, documentando o estado de tudo. Havia danos menores, manchas nos tapetes, um móvel riscado, a tinta a descascar numa parede. Nada terrível, mas suficiente para notar a falta de cuidado. O notário documentou cada detalhe. Encontrei o meu quarto, o pequeno do fundo onde me tinham relegado. Estava vazio já. As paredes nuas, o roupeiro aberto, todo o rasto de mim apagado. Mas curiosamente não senti tristeza, senti libertação. Aquele quarto tinha sido a minha cela. Nunca mais o seria. Revimos o quarto principal, o que tinha sido meu e que Catarina reclamou. Estava em desordem total. Roupa por todo o lado, maquilhagem derramada na cômoda, a cama desfeita. O contraste com a ordem perfeita que eu mantinha era surpreendente. Sem o meu trabalho invisível, o mundo perfeito deles tinha se desmoronado. Às 5 da tarde, quase tudo estava fora. Miguel trabalhava em silêncio, suado e exausto. Catarina tinha se fechado no carro, recusando-se a ajudar. Típico. Quando as coisas se complicavam, ela desaparecia. Miguel finalmente tirou a última caixa. Parou na entrada, olhando para dentro uma última vez. Esta foi a minha casa durante 3 anos, disse em voz baixa, e desperdicei-a completamente. Foi a minha casa durante 50 anos de casamento, respondi. E depois foi a minha prisão durante 3. Agora volta a ser a minha casa, e desta vez ninguém me tirará a minha paz. Miguel assentiu. Vamos para um apartamento no lado oeste. É pequeno, 1 quarto. Catarina odeia o lugar. Acho que não durará muito comigo depois disto. Fez uma pausa. Provavelmente é o melhor. Provavelmente, concordei. Mãe, disse Miguel com voz quebrada. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas um dia, quando tiver provado que mudei, quando for o homem que devia ter sido sempre, poderás perdoar-me? Olhei-o nos olhos. O meu filho, o meu único filho. O menino que tinha carregado, alimentado, amado com cada parte do meu ser. Miguel, o perdão não é algo que se pede, é algo que se ganha. Mostra-me com ações que percebeste a lição. Vive com honra, ser um homem de princípios, e então, talvez, possamos reconstruir algo. Eu farei, prometo. Espero que sim, filho, espero que sim. Às 6 em ponto, entregaram todas as chaves. O oficial verificou que a casa estava completamente desocupada. Catarina nem sequer saiu do carro para se despedir. Apenas olhava para a frente com expressão pétrea. Miguel entrou no carro, ligou-o e afastaram-se lentamente. Vi como a carrinha de mudanças os seguia. Vi-os desaparecer pela estrada. Isabel pousou a mão no meu ombro. Como te sentes? Livre. Respondi, e era verdade. Depois de anos de peso de culpa de permitir que me pisassem, finalmente sentia-me livre. O oficial e o notário despediram-se. Isabel e eu ficamos paradas em frente à mansão. O que farás com a casa? Perguntou Isabel. Sorri. Tenho planos, grandes planos. Mas primeiro vou entrar na minha própria casa sem medo. Vou sentar-me na minha própria sala sem me sentir intrusa. Vou dormir na minha casa. E foi exatamente o que fiz. Naquela noite, dormi na mansão, no meu quarto principal, recuperado, entre lençóis limpos que cheiravam a novo começo. E não senti solidão. Senti paz, paz profunda e conquistada com sangue, suor e lágrimas. Os meses seguintes foram de reconstrução, não só da casa, mas de mim mesma. Contratei uma equipe de limpeza que tirou cada rasto de Catarina e Miguel das paredes. Repintei os quartos com cores que eu escolhi. Redecorei com móveis que refletiam o meu gosto. Não o de mais ninguém. Converti o quarto, que tinha sido a minha prisão, num escritório luminoso com vista para o jardim. Mas a verdadeira transformação estava a acontecer dentro de mim. Isabel apresentou-me a um grupo de mulheres mais velhas que se reuniam semanalmente. Algumas eram viúvas como eu, outras divorciadas, outras simplesmente independentes.
Todas tinham histórias de reinvenção depois dos 60. Receberam-me como uma delas, sem julgamentos, sem pena, apenas compreensão. Uma delas, uma mulher chamada Glória, de 72 anos, tornou-se a minha mentora inesperada. Ela tinha deixado um casamento aos 65 e agora administrava 3 propriedades de aluguer. Eunice, disse-me um dia, a beber café na minha nova sala, tens uma mansão numa localização privilegiada. Está sentada em cima de uma mina de ouro e nem sequer o sabes. O que queres dizer? Esta casa é demasiado grande para ti sozinha. Poderias viver confortavelmente num apartamento e converter esta propriedade num negócio. Há muitas opções: casa de hóspedes, arrendamento de longo prazo, ou até vendê-la e usar esse capital para investir em múltiplas propriedades mais pequenas. Tens recursos que a maioria das pessoas só sonha ter. Usa-os. As palavras dela plantaram uma semente. Passei semanas a considerar as opções. Finalmente, decidi algo que me encheu de emoção pela primeira vez em anos. Converteria a mansão numa casa de hóspedes para mulheres mais velhas que estavam em transição. Mulheres a sair de situações difíceis. Mulheres que precisavam de um lugar seguro enquanto reconstruíam as suas vidas. Mulheres como eu tinha sido. Isabel ajudou-me com todas as permissões e licenças necessárias. Glória aconselhou-me sobre preços e administração. Em 6 meses, a Casa Eunice abriu as suas portas. Tinha 4 quartos disponíveis para alugar, cada um com casa de banho privada, completamente mobilados. Os espaços comuns incluíam a cozinha, a sala e o jardim, que agora estava lindamente cuidado. A primeira inquilina foi Renata, uma mulher de 63 anos a sair de um divórcio devastador após 40 anos de casamento. Chegou com 2 malas e uma expressão de derrota total. 3 meses depois, estava a trabalhar a tempo parcial numa livraria, tinha perdido 20 quilos que carregava de estresse e sorria genuinamente. Ver a sua transformação foi mais gratificante do que qualquer quantia de dinheiro. Depois, chegou Cristina, 70 anos, cujos filhos adultos a tinham estado a explorar financeiramente. Depois Renata, 65, que tinha cuidado do marido doente durante 10 anos, precisava de tempo para se reencontrar. Cada mulher trazia a sua história de dor, e cada uma encontrava cura naquele espaço seguro que eu tinha criado. Eu vivia no apartamento pequeno que tinha alugado inicialmente. Era perfeito para mim. Visitava a mansão diariamente para supervisionar, para partilhar café com as minhas inquilinas, para garantir que tudo funcionava bem. O rendimento dos aluguéis cobria todas as despesas e deixava lucro. Pela primeira vez na minha vida, aos 69 anos, eu era uma empresária. Glória estava orgulhosa. Conseguiste, Eunice. Pegaste na tua dor e converteste-la em propósito. Isso é o que as mulheres fortes fazem. Mas nem tudo era perfeito. Miguel continuava a tentar contactar-me. As suas mensagens tinham mudado de tom. Já não eram súplicas desesperadas, agora eram atualizações da sua vida. Mãe, arranjei um trabalho numa empresa de logística. Não é glamuroso, mas é honesto. Mãe, Catarina e eu separamo-nos. Ela foi viver com os pais dela. Mãe, estou a trabalhar para perceber como me tornei quem eu era. Eu lia cada mensagem, mas raramente respondia. Ocasionalmente enviava um simples "agradam-me os teus progressos", nada mais. Porque ele precisava de aprender a viver sem a minha validação constante, precisava de encontrar o seu próprio caminho. Isabel perguntou-me um dia se eu sentia falta do meu filho. Claro que sinto falta, respondi. É o meu filho, sempre será o meu filho. Mas sinto falta do menino que criei, não do homem cobarde em que se converteu. Se o novo Miguel que está a construir é genuíno, então talvez um dia possamos ter uma relação real, mas ele tende a ganhar. Passou um ano completo. Um ano desde o dia em que deixei as chaves sobre a mesa e caminhei para a minha liberdade. A Casa Eunice estava a prosperar. Tinha lista de espera de mulheres a querer um espaço. Tinha contratado uma administradora a tempo parcial para ajudar com as operações diárias. As minhas finanças estavam no melhor estado da minha vida. E então, no aniversário exato, recebi uma carta. Não uma mensagem de texto, uma carta escrita à mão num envelope físico. Era de Miguel. Abria com as mãos a tremer. A caligrafia era cuidadosa, deliberada. Dizia: Mãe,
Há um ano perdi tudo, a minha casa, o meu conforto, o meu orgulho. Mas o que realmente perdi, tinha o perdido muito antes, só que não me tinha dado conta. Perdi a minha integridade, a minha honra, a minha capacidade de me olhar ao espelho e respeitar o que via. Este ano tem sido o mais difícil da minha vida. Trabalho 45 horas por semana num armazém a coordenar envios. Vivo num apartamento de um quarto que custa 800 por mês. Cozinho a minha própria comida, lavo a minha própria roupa, pago as minhas próprias contas. E sabes que mais? Mãe é libertador. Percebo agora o que tentavas ensinar-me, que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que tem, mas em como vive. Que a dignidade não vem de uma casa grande, ou de uma mulher bonita, ou de uma vida confortável. Vem de viver com princípios, mesmo quando é difícil. Catarina foi-se embora há 8 meses. Tentou voltar várias vezes quando percebeu que os pais dela não a iriam sustentar como eu o fazia. Mas eu disse-lhe que não. Pela primeira vez no nosso casamento, eu disse-lhe que não. Foi embora furiosa e não soube mais dela desde então. Está bem, esse capítulo fechou. Tenho ido à terapia 2 vezes por mês. Trabalho com um terapeuta que se especializa em dependência emocional e relações tóxicas. Estou a aprender sobre os padrões que me levaram a permitir que alguém abusasse de mim, sobre o meu medo do abandono que me fez escolher Catarina em vez da minha própria mãe, sobre como confundi amor com complacência. Não te escrevo para te pedir que me perdoes, não, ainda não. Sei que não o ganhei. Escrevo para te dizer que estou a tentar. Todos os dias me levanto e escolho ser melhor do que no dia anterior, que a tua lição, embora brutal, foi o maior presente que me pudeste dar. Vi nas tuas redes sociais o que fizeste com a casa. A casa Eunice, mãe, é linda. Estás a ajudar outras mulheres como tu querias ajudar-me a mim, mas eu não deixava. Estás a construir algo significativo. Estou tão orgulhoso de ti que não tenho palavras. Algum dia, quando fores tu a decidir que estou pronto, adoraria que nos víssemos. Adoraria mostrar-te quem me estou a tornar. Adoraria ouvir sobre a tua vida, o teu negócio, as tuas inquilinas. Adoraria simplesmente tomar café contigo e falar como 2 adultos que se respeitam mutuamente, mas só quando tu quiseres. Só quando tu decidires que o ganhei. Até então, continuarei a trabalhar em mim mesmo. Continuarei a tentar ser o filho que mereces. Amo-te, mãe. Sempre te amei, só que não sabia como o demonstrar corretamente. O teu filho, Miguel. As lágrimas correram pelas minhas faces enquanto eu lia. Isabel, que estava comigo, também tinha os olhos úmidos. O que vais fazer? Perguntou suavemente. Ainda não sei, admiti. Mas pela primeira vez em muito tempo tenho esperança de que o meu filho realmente mudou, de que a lição funcionou. Isabel assentiu. Dá-lhe um pouco mais de tempo, mas não demasiado. A vida é curta, Eunice. E apesar de tudo, ele continua a ser o teu filho. Se realmente mudou, merece uma oportunidade de te o demonstrar. Ela tinha razão, como sempre. Guardei a carta numa gaveta especial, juntamente com todas as outras que Miguel me tinha enviado durante o ano. Documentação da sua transformação, prova do seu crescimento. E decidi que em breve, muito em breve, lhe daria a oportunidade de me mostrar em pessoa quem se tinha tornado, mas nos meus termos. Sempre nos meus termos, porque eu tinha aprendido a lição mais importante de todas, que o amor verdadeiro não é permitir que te pisem, que o respeito se ganha, não se dá, e que nunca, nunca é tarde demais para reclamar a tua própria vida. 2 dias depois, no jardim da casa Eunice, a beber chá e a partilhar histórias, observei-as da janela do escritório que tinha sido o meu antigo quarto-prisão. 4 mulheres que tinham chegado quebradas e agora floresciam. Peguei no meu telemóvel e escrevi uma mensagem simples. Miguel, gostava que nos víssemos. Café na pastelaria do Parque Central nesta terça-feira, às 3 da tarde, se ainda quiseres falar. A resposta dele chegou em menos de 1 minuto. Estarei lá, mãe. Obrigado. Obrigado por me dares esta oportunidade. Na terça-feira, cheguei cedo. Escolhi uma mesa perto da janela, com vista para o parque onde costumava levar Miguel quando ele era criança. Lembrei-me daqueles dias em que éramos só nós os dois, após a morte do pai dele. Em que eu trabalhava em 2 empregos, mas sempre encontrava tempo para o levar ao parque aos domingos. Em que ele olhava para mim como se eu fosse a heroína dele.
Às 3 em ponto exatas, vi-o chegar e quase não o reconheci. O Miguel que caminhava em minha direção era diferente do homem que eu tinha visto há um ano durante o despejo. Tinha perdido o peso extra que carregava devido ao estresse e à vida sedentária. A roupa dele era simples, mas limpa e bem cuidada. Jeans e uma t-shirt verde escura. Nada luxuoso, mas havia algo mais. Caminhava de forma diferente, com as costas direitas, com a cabeça erguida, com a dignidade de um homem que tinha ganho o seu próprio respeito. Quando os nossos olhos se encontraram, vi lágrimas imediatas nos seus. Aproximou-se devagar, como se tivesse medo de que eu desaparecesse, se movesse muito rápido. Mãe, sussurrou. Senta-te. Sentou-se à minha frente com as mãos a tremer. Uma empregada aproximou-se e ambos pedimos café. O silêncio entre nós era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que tinham muito a dizer e não sabiam por onde começar. Finalmente, Miguel falou. Estás incrível, mãe. Mais jovem, mais feliz, mais tu. Sinto-me mais eu do que nunca, admiti. Construir a Casa Eunice deu-me um propósito que eu não sabia que precisava. Ajudar outras mulheres ajudou-me a curar-me a mim mesma. Miguel assentiu. Segui tudo nas redes sociais. As histórias que publicas das tuas inquilinas, o que estás a construir, mãe, é extraordinário. Pegaste no pior que te aconteceu e converte estilo em algo bonito que ajuda. Isso é... Ele procurou as palavras. Isso é heróico. Não sou heroína, Miguel. Sou apenas uma mulher que decidiu que merecia melhor, que merecia respeito, que merecia viver em paz na minha própria casa. E eu tirei-te tudo isso, disse com voz quebrada. Mãe, ensaiei este momento 1000 vezes na minha cabeça. Pensei em tudo o que queria dizer-te, mas agora que estás aqui à minha frente, as palavras parecem tão inadequadas. Como é que peço desculpa por 3 anos de permitir que te tratassem como empregada? Como é que compenso por cada vez que fiquei calado quando Catarina te humilhava? Como é que recupero o tempo que perdemos? Não podes, respondi com honestidade. O tempo perdido foi-se para sempre. As humilhações aconteceram. Não podemos mudar o passado, só podemos decidir quem queremos ser no futuro. Eu sei, e por isso passei este ano a trabalhar em mim mesmo. Não para te recuperar, embora eu queira desesperadamente, mas porque precisava de me tornar alguém que pudesse olhar-se ao espelho sem sentir vergonha. Conta-me sobre a tua vida agora, pedi. Conta-me quem tu és. Miguel respirou fundo. Trabalho como coordenador de logística numa empresa de distribuição. Ganho 2.400 por mês. Não é muito, mas é honesto. Levanto-me às 6 horas, trabalho até às 13 e aos fins de semana faço trabalhos freelance, de consultoria, mas agora a cobrar tarifas justas e a entregar trabalho real, não as promessas vazias que vendia antes. Vivo num apartamento de um quarto, cozinho a minha própria comida. Aprendi que sou bastante bom a fazer massa. Lavo a minha roupa na lavandaria do prédio todos os domingos. Pago as minhas contas. Tenho um fundo de emergência de 3.000, que poupei cêntimo a cêntimo. É a primeira vez na minha vida adulta que tenho poupanças reais. E a terapia? Mencionaste terapia na tua carta. Sim, vou de 2 em 2 semanas. O meu terapeuta, o Dr. Jeremias, ajudou-me a entender padrões que eu nem sequer sabia que tinha. Procurei em Catarina o que perdi quando o pai morreu. Como confundi controlo com amor. Como o meu medo do conflito me tornou cúmplice de... Não são desculpas, mãe, são explicações. E entender o porquê ajuda-me a garantir que nunca mais aconteça. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto agora. O mais difícil foi aceitar que não fui só fraco. Fui cruel. O silêncio é crueldade quando alguém precisa que fales. E eu fiquei calado quando tu precisavas que eu te defendesse. Isso é algo com que terei de viver o resto da minha vida. Eu também tinha lágrimas. Miguel, não preciso que vivas em culpa eterna. Preciso que vivas em mudança eterna. Que todos os dias escolhas ser o homem que devias ter sido sempre. Nunca permitas que ninguém, mulher ou homem, te torne cúmplice de crueldade outra vez. Prometo, mãe. Prometo-te com cada fibra do meu ser. Bebemos o nosso café num silêncio mais confortável. Havia tanto para processar, tanta dor passada, mas também, pela primeira vez, esperança genuína de cura. E Catarina? Finalmente perguntei.
Miguel suspirou. Quando perdemos a casa, ela mudou. Ou talvez sempre tenha sido assim, e eu não queria ver. Tornou-se ressentida, cruel, culpava-me constantemente, dizia que eu era um falhado, que a minha mãe era uma maluca vingativa, que a nossa vida estava arruinada por minha causa. No início, tentei arranjar as coisas. Procurei empregos, cortei despesas. Nada era suficiente para ela. A gota que fez transbordar o copo foi quando ela tentou contactar-te. Queria que eu a levasse a suplicar-te para que nos deixasses voltar. Disse que eu devia chorar, ajoelhar-me se fosse necessário, manipular-te emocionalmente até que cedesses. E algo em mim simplesmente quebrou. Disse que não íamos manipular-te mais, que se tínhamos perdido tudo era porque merecíamos. Ela não podia acreditar. Disse que eu escolhesse. Ela, humilhada, ou uma velha amargurada que nos tinha destruído. E pela primeira vez no nosso casamento, eu escolhi corretamente. Disse-lhe para ir embora. Foi-se embora naquela mesma noite. Tentou voltar 3 vezes quando descobriu que os pais dela não a iriam sustentar indefinidamente. Mas de cada vez eu disse-lhe que não. Eventualmente desistiu. Ouvi dizer que casou com um homem mais velho, rico, há 2 meses. Suponho que encontrou a sua próxima vítima. Não senti satisfação ao ouvir isso. Apenas tristeza pelo tempo perdido. Miguel, eu não destruí a tua vida. A tua vida com Catarina estava construída sobre mentiras e exploração. Eu apenas tirei os alicerces falsos. O que construas agora depende completamente de ti. Eu percebo, mãe, e estou a construir algo real, lento, mas real. Passamos 2 horas naquela pastelaria. Falamos sobre tudo. Sobre os seus objetivos, o seu trabalho, as suas esperanças, sobre o meu negócio, as minhas inquilinas, a minha nova vida, sobre memórias de quando ele era criança, quando éramos felizes, quando éramos uma equipa. E lentamente, muito lentamente, senti que algo começava a sarar entre nós. Quando finalmente nos levantamos para ir embora, Miguel hesitou. Posso abraçar-te, mãe? Ou é demasiado cedo? Pensei por um momento. Depois abri os braços. Ele desabou neles, a chorar como um menino que alguma vez foi. Segurei-o, como o tinha segurado 1000 vezes quando era pequeno. O meu filho, o meu bebê, a minha maior decepção e agora talvez a minha maior esperança. Amo-te, mãe. Lamento tanto. Eu sei, filho, eu sei. E eu também te amo. Sempre te amei. Por isso tive de fazer o que fiz. Separamo-nos. Miguel limpou as lágrimas. Posso ver-te outra vez? Posso ligar-te às vezes? Sim, respondi, mas devagar, passo a passo, a reconstruir a confiança, a demonstrar com ações, não só palavras. O que for preciso, mãe, o que for preciso. Observei-o a afastar-se, a caminhar com aquela nova dignidade que tinha ganho com trabalho árduo e autoconhecimento. E sorri porque a minha nora arrogante tinha dito que eu não sobreviveria 1 semana sem eles. Tinham passado 14 meses e eu não só tinha sobrevivido, como tinha florescido. Construí um império, não de riquezas materiais, embora tivesse estabilidade financeira. Um império de dignidade, de respeito próprio, de mulheres a ajudarem-se mutuamente, de segundas oportunidades e novos começos. E o meu filho, o que pensei que tinha perdido para sempre, estava a encontrar o seu caminho de regresso. Não ao menino dependente que era, mas ao homem que sempre teve o potencial de ser. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento com uma chávena de chá, refleti sobre a jornada, sobre a mulher que eu tinha sido, assustada e pequena, a permitir que a pisassem, sobre a mulher que eu era agora, forte e livre, dona do seu próprio destino. A liberdade não é um presente, pensei. É uma decisão que tomas todos os dias. Uma decisão de não aceitar menos do que mereces. Decisão de te levantares, mesmo quando todos esperam que caias. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Miguel. Obrigado por hoje, mãe. Obrigado por não desistires de mim. Amo-te. Respondi. Também te amo, filho. Continua em frente. Estou orgulhosa do homem em que te estás a tornar. E estava. Contra todas as probabilidades, estava. Olhei para as estrelas aparecer no céu noturno. Tinha 69 anos. Tinha perdido anos da minha vida em humilhação e dor, mas tinha ganho algo mais valioso. Tinha me reconquistado a mim mesma, e isso, descobri, era o maior império que qualquer mulher podia construir.